Aqui na Holanda são 9 horas da noite. O sol ainda está ali, preguiçoso para se pôr. As crianças ainda estão brincando no parquinho. Mas e no relógio de Deus? Que horas serão no relógio de Deus? Isso é muito importante saber, porque Deus não deixou escondido os seus planos para esse mundo. E com certeza estamos vivendo o fim dos tempos. E eu tenho visto muitas vezes aqui na Europa o engano, a ilusão da segurança que as cidades dão. Porque as cidades têm tudo, elas têm supermercado, elas têm bares, elas têm shopping, elas têm médico, elas têm até igreja. Sim, as nossas cidades têm até igreja. Mas há muitos anos atrás, Jesus ensinou algo maravilhoso aos seus discípulos, a não confiar na segurança das cidades, nem dos templos construídos nas cidades. Sim, Jesus estava perto daquele maravilhoso templo de Jerusalém, os discípulos queriam elogiar o templo, né? E disseram: veja, Senhor, que pedras, que construções, Senhor. E Jesus disse: vocês não estão vendo tudo isso? Pois eu digo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E depois Jesus ensinou aos seus discípulos quando isso aconteceria. Ele disse: olha, vocês têm que ensinar aos discípulos que vocês vão fazer, né? A igreja que está se iniciando, que vai chegar um dia que Jerusalém verá exércitos romanos cercando a cidade. Eles virão de longe e cercarão a cidade. E quando vocês virem esses exércitos cercando a cidade, vocês vão saber que a destruição dessa cidade tão linda se aproxima. É verdade, quando vocês virem, vocês saberão. Isso aconteceu 40 anos depois, a maioria dos apóstolos já tinham morrido, mas eles ensinaram aos seus discípulos, porque Jesus havia dito isso: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a eles tudo que eu tenho ensinado a vocês. Leia lá no Evangelho de Mateus, Jesus dando essas instruções. Eles com certeza ensinaram aos seus discípulos que haveria dias em que a cidade seria cercada por exércitos. E quando eles vissem isso, quem estivesse dentro da cidade saísse dela. Quem estivesse nos campos não entrasse na cidade. E a história mostra que os discípulos de Jesus, os cristãos daquele tempo, ninguém morreu. Porque quando viram o exército romano se aproximar, eles se lembraram do ensino que Jesus deixou. E quem estava dentro da cidade saiu, quem estava fora não entrou. Assim também nesses dias finais, que nós chamamos de fim dos tempos. Jesus disse que nós deveríamos ver alguma coisa e saber que a grande tribulação estaria próxima e que a nossa redenção também estaria próxima. O que é que nós temos que ver hoje em dia para saber? A figueira. Jesus disse: vede a figueira. Quando vocês virem a figueira, vocês sabem. E é verdade, amados. Essa Jerusalém de hoje, tão bonita como outrora, só não tem o templo ainda, mas vai ter. Ela será totalmente destruída. Nós que conhecemos essas coisas, devemos nos alegrar de Jesus ter nos ensinado. Eu estou aqui na Holanda. Esses dias a Europa está entristecida, está com os acontecimentos aqui na Alemanha, na Bélgica e na Holanda também. Já passam de 200 os números de mortos. Uma cidade na Alemanha, antiga, tem um rio pequeno que corre perto dela. Mas eles não esperavam que uma tromba d'água fizesse com que aquele riacho destruísse quase toda aquela aldeia, aquela cidade.
casas antigas, pessoas que moram ali há muitos anos, não podiam imaginar que uma tromba d'água, em poucos minutos, destruiria aquela cidade e mataria muitas pessoas. Que ensino que Jesus está nos dando? Nesse tempo do fim, não confie na ilusão das cidades, que tem supermercado, que tem tudo que a gente gostaria que tivesse, mas não trazem segurança nenhuma. O que Jesus está dizendo isso, que o seu pensamento deve sair da ilusão da segurança que as cidades têm dado aos homens nesses dias. E vocês que não estão em cidades, não se iludam que na cidade vocês vão ter segurança ou uma vida melhor. Não vão ter. Algum tempo atrás eu estava em Milão, é a cidade da moda aqui da Europa, e eu vi tanta vaidade naquela cidade, tantas lojas de grife, as pessoas se orgulhando, né, com aquela cidade maravilhosa chamada Milão. E no outro dia de manhã eu acordei bem cedo, estava ali louvando o Senhor, e de repente eu comecei a chorar convulsivamente, sem saber por quê. Eu não sabia por que eu estava chorando. E eu chorava muito, e o Espírito Santo me lembrou quando Jesus se aproximou daquela linda cidade de Jerusalém, e Jesus começa a chorar e a dizer: "Oh, Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse, eles não sabiam que o rei estava ali para salvá-los, para ensinar a eles a sair da cidade, para não perecer com milhares e milhares de judeus. Mas eles não creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus." E eu então comecei a me lembrar e pensar, Milão também não sabe o que virá muito em breve. A Europa não sabe a destruição que virá sobre ela, não apenas através de uma enchente, como aconteceu agora na Alemanha, mas através de uma grande tribulação que nunca aconteceu desde que existe mundo. A Europa está muito segura com as suas cidades. A Holanda aqui se orgulha da beleza das suas cidades, da limpeza, da segurança, da administração, mas eles não sabem que a grande tribulação também está muito perto de acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, assim como o sol está se pondo agora, amanhã ele vai nascer, como um sinal de que Jesus vai voltar. Porque assim que a Escritura diz, assim como o nascer do sol, sabe, a vinda do Senhor é certa. Então Jesus nos ensinou, Ele nos disse que Ele vem nos buscar e nós não passaremos pela grande tribulação, porque Ele nos ama e antes que isso aconteça, Ele vai nos tirar. Então prepara-te, meu irmão, minha irmã, para te encontrares com o teu Senhor, o teu Salvador, porque Ele prometeu e Ele virá nos buscar. Olha, aqui da Holanda, um grande abraço para você, toda a sua família, e alegre o seu coração, porque está chegando a hora em que vamos subir e encontrar com o Pai, conhecer o nosso Senhor e rever todos aqueles que já estão com Ele. Então, aqui da Holanda, um grande beijo para você e toda a sua família. E não se esqueça, Israel já está aí, como os exércitos romanos no passado, e nós sabemos que a vinda do Senhor está muito perto.